Olá, meu nome é Xiao Nguyen, sou professor da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia. Estou hoje para conversar com vocês sobre um tema muito importante que muitas vezes não é muito bem compreendido, que é o uso de tecnologia para melhorar a educação e a formação dos estudantes. Então hoje estou mais para apresentar um trabalho que foi como trabalho oral no terceiro congresso de graduação da USP, com o tema chamado Aplicação de um modelo de educação interativa metacognitiva por meio da plataforma InovaLab MedUSP. Aqui vou desenvolver um pouco a ideia com vocês sobre a importância de ter uma plataforma com ferramentas importantes e não apenas o chamado compartilhadores de arquivo. Bom, para começar eu só queria dizer que hoje nós estamos num mundo que estamos em constante transformação e melhoria. Então hoje, digamos que existe uma maior procura por novos modelos educacionais que usem tecnologia. Muitas vezes na educação nós cometemos alguns erros, nós não começamos a ensinar demais. Nós não trabalhamos talvez com 3 perguntas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, uma definição do tipo de profissional que nós queremos formar. Então cada instituição deveria ter uma análise sobre isto. A outra, nós devemos ter uma percepção do que são as expectativas individuais. Cada pessoa tem uma expectativa, nós precisamos entender isto para desenvolver uma ação sincrônica que crie uma coisa chamada motivação. E a outra coisa, quais são as necessidades sociais? Não adianta formar um profissional, atender às expectativas pessoais se ela não está diretamente interligado às necessidades sociais da comunidade, do mercado de trabalho e outros. E essas tecnologias que eu vou abordar, elas nos permitem uma maior flexibilidade para esse processo de educação. A educação, podemos dizer que ele é um processo multifatorial. Aqui vocês veem nessa figura que vamos chamar de um radar, eu elenquei 10 aspectos relacionados com a educação. Muitas vezes nós nos focamos na educação como apenas o ensino do conhecimento cognitivo. Isso não é educação. A educação tem que ser muito mais do que isso. Ela é um processo multifatorial. Nós temos que desenvolver capacidade de raciocínio, curiosidade, maturidade de decisão, trabalho em equipe, saber localizar informações. Então aqui só estou levando um ponto de reflexão. Quem quer ser um bom educador tem que ser mais do que apenas ensinar conhecimento, mas tem que enxergar todo um ecossistema de formação. Então vamos chamar de educação em ecossistema. Tá? Então esse aqui é um ponto de reflexão que eu acho muito importante nós pensarmos. Nós cometemos um outro equívoco. Eu vou dizer exemplo da Faculdade de Medicina, porque eu sou médico, e que nós cometemos um equívoco muito grande. Eu tenho um aluno que entra numa faculdade de medicina, mas, no entanto, nós começamos a colocar matérias que não têm um ponto de ligação com o que ele tinha aprendido para entrar numa faculdade de medicina. Praticamente nós chamamos ele de ignorante, nós começamos a colocar informações, digamos, um tanto alienígenas, sem colocar uma coisa chamada vínculo. Bom, aqui o Alzheimer ele já vinha falando há algum tempo sobre a educação significativa, onde as pessoas aprendem mais quando existe um vínculo com o conhecimento anterior. Isso quer dizer, quando nós conseguimos associar conhecimentos prévios na construção de novos conhecimentos. Esse é um ponto importante, inclusive, em todos os cursos profissionalizantes ou de ensino superior. Sempre criem, pelo menos, um módulo, que pode ser de 1, 2 ou 3 meses, aonde crie a cadeia da inter-relação entre o que a pessoa se habilitou previamente para entrar nessa fase e o que isso tem a ver com essa outra etapa do conhecimento. Isto é o chamado a criação de uma ponte
para a educação significativa. Você vê que eu já comentei um primeiro modelo chamado o modelo da aprendizagem significativa, baseado nas referências em relação a experiências anteriores. Bom, aqui eu estou mostrando a plataforma InovaLab MED-USP. Novamente, essa plataforma surgiu conceitualmente a partir dos projetos do InovaLab, era vinculado à Pró-Reitor de Graduação da USP desde 2011, 2012. É uma plataforma completa, chamada Learning Management System. O que não se deve fazer é confundir uma plataforma educacional com uma plataforma de compartilhamento de conteúdo. Aqui eu não estou me referindo a compartilhamento de conteúdo, mas a gestão da educação e gestão do conhecimento, incluindo o acompanhamento do perfil de desenvolvimento educacional dos estudantes. No próximo debate eu vou falar melhor sobre o InovaLab MED-USP. Aqui eu só estou querendo mostrar alguns dos recursos que são muito interessantes no MED-USP para criar um novo formato educacional. Entre os recursos, aqui vocês vão ver que eu falo sobre votador de dúvida, votador de opinião por categoria, o desenvolvimento de sistema de gestão e acompanhamento de performance, assim por diante. Então, isso sim é um tipo de, digamos, plataforma que gerencia o processo formativo. Nós sabemos que hoje se usam muitos termos, então eu usei o termo aprendizagem significativa, alguns gostam de usar o termo aprendizado baseado em problema, outros colocam outro termo chamado Team-Based Learning ou aprendizado baseado em equipe. Outros preferem chamar de curso estruturado, e assim nós temos um conjunto de terminologias. Bom, isso só são rótulos. O nosso propósito é criar modelos, estratégias integradas que possam melhorar uma formação, tá? Assim como hoje tem muito termo de educação híbrida ou combinada. Aqui eu quero mostrar como nós usamos a questão da MED-USP Digital para criar um novo modelo. Esse modelo vamos chamar de aprendizado baseado em projeto de soluções de problema. Ele basicamente combina 5 modelos educacionais. 1, aprendizagem estruturada. 2, aprendizagem significativa. 3, PBL, aprendizado baseado em problema. 4, TBL, aprendizado baseado em equipe. E 5, PBL, mas o Project Based Learning, ou aprendizado baseado em projeto. Nós conseguimos reunir todos esses modelos num único modelo, usando uma plataforma que então vamos chamar uma plataforma de aprendizagem integrada ou híbrida. Então aqui vocês estão vendo um bom esquema. Esse esquema ele foi feito para um curso de 8 semanas de duração, equivalente a 8 créditos ou 120 horas. Ele foi estruturado combinando diversos recursos. Por exemplo, vocês vão ver que numa primeira faixa nós tivemos a familiarização com a parte tecnológica. Depois o que nós fizemos? Pegamos o conteúdo programático e dividimos em 4 partes. 25, 25, 25 e 25. Os alunos foram divididos em 4 grupos. Cada um era responsável, durante 2 semanas, a dominar o conhecimento cognitivo daquele bloco. Então, vocês veem que o grupo inteiro domina 100%, mas cada um era responsável por 25%. Esse é o chamado fase de aprofundamento temático. Durante esse trabalho, nós criamos o conceito da localização e a identificação dos conhecimentos mais significativos de cada um dos eixos. Para isso, em cada grupo, foram eleitos um relator, um revisor e um debatedor. Ao fim de 2 semanas, eles tinham que ter
criado uma coisa chamada pôster eletrônico que teria os 20% das informações mais relevantes daquele grupo temático. Então, isso que nós chamamos de o conhecimento vertical com a identificação significativa. Mas existia uma condição. Dentro desse pôster teria que ter no mínimo 15% de conhecimento a mais que não estivesse previamente na plataforma. Então nós começamos a estimular a pesquisa e a maturidade de seleção. Passado essa fase, nós temos uma outra fase, chamada de aprendizagem horizontal significativa. Cada grupo se torna professores dos outros grupos no aprendizado significativo. Então, cada conjunto de pessoas, alunos, tem um aprofundamento num eixo vertical e o aprendizado das coisas mais significativas dos outros grupos. Então, nós fizemos um mixing. Por que esse mixing? Porque nós queríamos ter tempo para que as pessoas pudessem repetir. Pela ideia do chamado a curva do esquecimento, quando uma pessoa é exposta uma única vez a uma informação, a chance de esquecer é grande. Mas quando eu consigo repetir 3 a 4 vezes, a chance de esquecimento é menor. Portanto, o que nós fizemos de técnica? Que é a identificação das coisas mais importantes e o chamado aprendizado ensinando. Então, é o chamado o processo de aprendizagem significativa. Mas qual é o outro segredo? Quem entende do conhecimento ou de um assunto formula boas perguntas, formula boas dúvidas, desenvolve habilidades investigativas. Nesse caso, durante a fase do chamado aprendizagem significativa, cada grupo tinha que desenvolver as boas perguntas e problemas. Então, o significativo gera a identificação de problemas e eles votam entre eles. A partir dos problemas, entra a penúltima fase, que é a elaboração de solução a problemas. Então, virou um projeto de soluções a problemas. É por isso que eu usei o termo Project Based Learning. E durante 1 semana e meia, eles desenvolvem a solução a um problema que foi formulado a partir da aprendizagem significativa. Então, eles precisam gerar uma coisa chamada e-soluções, ou soluções eletrônicas, que depois é defendido numa jornada acadêmica pelos grupos do chamado relator, revisor e debatedor, que representa a consciência do grupo. Com isso, nós criamos os modelos funcionais, e esses modelos funcionais tornaram todo esse processo muito mais envolvente, tornando de um conhecimento passivo para um conhecimento ativo, participativo, com estímulo à área da pesquisa. Então, esse é um modelo educacional que nós chamamos de aprendizado baseado em projeto de soluções de problemas. O impacto dele é muito importante, porque usando a plataforma eu consigo tornar com que esse modelo seja altamente ampliável. Então, como resultado, eu poderia dizer, foi um curso que foi aplicado para 98 alunos, teve duração de 8 semanas, valendo 8 créditos, 120 horas, foi realizado e gerenciado por um docente, com apoio de uma pessoa de comunicação, que eu vou chamar de coaching de comunicação. Eu atuei não só como educador, mas como coaching comportamental. Então, esse modelo, nós definimos uma coisa chamada o treinamento do comportamento com a criação de uma técnica de comunicação horizontal onde todo mundo recebia uma sinopse do que estava acontecendo em diversos grupos. E o que mais que nós fizemos?
Para tornar isso viável, nós só precisamos de 2 períodos de 20% parciais de 2 técnicos. Isso é importante frisar, que como o uso da tecnologia pode tornar eficiente uma formação e altamente ampliável. O resultado foi o quê? Foram gerados 184 dúvidas, 2.266 votações, o fórum gerou 1.587 postagens e 50.880 palavras. Isso é uma cognição, a construção de um pensamento coletivo. Foram 83.324 acessos e nós tivemos 41 vídeos que foram assistidos 2.154 vezes. Então isso é só para mostrar o quanto bem armado isso gera da interatividade. Aqui vocês estão vendo basicamente o que eu quis dizer, eu chamo coaching de comunicação, onde nós temos semanalmente 1 ou 2 estudantes que se voluntariaram para ser chamados editores-chaves, para identificar os assuntos que estavam ocorrendo em cada grupo que era mais interessante de ser compartilhado por e-mail. Então foi criada uma coisa chamada noticiário síntese. Esse noticiário síntese, então, ele não só tinha informações do grupo, como informações externas importantes, tá? E aqui vocês vão ver, de nota de 1 a 5, o 5 é o excelente, nós tivemos basicamente 92% dos alunos que consideraram que o noticiário, digamos, eletrônico foi fundamental, foi muito bom para eles conhecerem todos os eixos, chamado nivelamento horizontal. E aqui são as outras estatísticas mostrando quais foram as percepções dos alunos. Em que nível você acha que o fato de fazer o estudo temático, participar de votadores de dúvida e fóruns fez com que você aprendesse mais sobre o tema principal do seu grupo? Vocês lembram que eu falei que nós dividimos em 4 grandes eixos. Eu tenho, na verdade, 91% que consideraram como excelente essa forma de aprendizado que eles conseguiram focar no assunto. A outra, em que nível o fato do seu grupo ter sido responsável pela elaboração do e-poster, que é aquele pôster significativo, sobre o seu determinado tema, aumentou sua segurança sobre ele e melhorou a sua habilidade em identificar os aspectos mais relevantes. Lembrem, uma pessoa aprende enquanto ela não tiver segurança, ela não consegue fazer nada com aquela informação, fica como uma informação qualquer. Você precisa treinar a segurança. Nesse caso, nós novamente tivemos 95% de pessoas que se sentiram mais seguros, porque eles reforçaram, porque tiveram que desenvolver um e-poster, tiveram que pesquisar, se sentiram mais dominando o assunto. Outro, qual sua avaliação em termos de mudança de atitude, pesquisa de novas informações através da participação na identificação dos problemas mais relevantes e da dúvida mais significativa de cada grupo temático, né? E como ele aumentou o seu aprendizado de estimular reflexão e critério de escolha. Isso quer dizer, o fato de ver o e-poster, tinha que achar o problema. Para fazer o e-poster, tinha que pesquisar 15% de mais informação. Isso lhe ajudou na formação? A resposta para vocês foram que 95% deram nota como 4 e 5, são as 2 notas máximas, de que isso proporcionou a reflexão. A reflexão e critério de escolha. A educação precisa ser isso. Um outro, como você avalia a importância das web reuniões em fins de cada fase como forma de orientar e formar e tornar mais claras e objetivas as metas? Vocês veem que eu comentei da divisão em cada fase.
fase do aprofundamento estruturado, fase significativa, fase de soluções, assim por diante. Antes da mudança de cada fase, nós criamos uma coisa chamada webconferência de sincronização de objetivos. E então a pergunta foi: a realização de atividades online para sincronizar ajuda? Resposta para vocês. Então nós tivemos, nesse caso, 95% que consideram que as interações periódicas, em termos de sincronia de metas, são fundamentais. Esse já é de nota até 10, não de 1 a 5. E aqui, qual nota você daria para a atividade do simpósio ou jornada de fechamento, como atividade de revisão geral dos conteúdos mais importantes? Como eu disse, na jornada ou no simpósio, tinham que gerar soluções para resolver problema. Só que para resolver problema tem que ter um contexto, tem que ter um conhecimento prévio. O que isso gerou para vocês, a pergunta aos estudantes, sobre a revisão da coisa mais significativa? 89% deram nota 9 a 10. Aqui vocês veem que eu estou desenvolvendo comportamento cognitivo. Aqui, qual nota você daria para a contribuição da dinâmica do curso na sua formação de atitudes? Nesse caso, estou usando como pós-graduandos, mas também poderia ser graduandos ou especialistas, estimulando reflexão, pesquisa, análise e seleção de informação, capacidade de síntese e outros aspectos. Lembre-se, uma boa formação, a pessoa tem que ter habilidade de identificar as coisas melhores, refletir profundamente, tá? E nós tivemos, nesse caso, 80% que deram nota 9 e 10. Lembre-se, estou pegando nota 9 e 10, nunca o 8. O que torna com que isso é muito relevante. A outra, qual nota você daria para esse formato de curso? Tudo bem, nós tivemos uma boa variação, mas nós queremos saber o contexto, o formato do curso, não o curso, a dinâmica. E aqui eu tenho 86% que deu nota de 9 a 10, dizendo que eles gostaram desse formato, um formato inovador, um formato que em nenhum outro local eles tiveram oportunidade de conhecer. Qual nota você daria para o curso de telemedicina de pós-graduação como um todo? Então, é a aplicação de um modelo num tema chamado curso de pós-graduação. A percepção deles, novamente, foi de 91% entre 9 e 10. O que eu quero dizer é que é o seguinte: a educação consegue ser melhorada utilizando a tecnologia, não há o aumento de custo do que as pessoas imaginam, mas uma técnica boa potencializa a ação do professor. Então, concluindo, vai aqui para vocês. Foi possível conceber, então, um modelo de aprendizagem onde nós integramos 5 modelos outros educacionais, tá? E conseguimos aplicá-lo dentro de uma plataforma cuidadosamente planejada chamado InovaLab. No caso da Faculdade de Medicina da USP, se chama MedUSP. No caso das ações que nós fazemos com outras instituições, esse se chama Plataforma InovaLab EDM, abreviatura de Estação Digital Médica. Então nós temos essa plataforma utilizada para esses propósitos, seja internos ou seja juntamente com outras instituições. E realizando um curso em formato híbrido colaborativo, tá? Para promover o aprendizado baseado em projeto de soluções de problemas. Isto é muito relevante. O curso foi realizado por uma equipe de infraestrutura altamente eficiente e compacto. Como eu disse, um professor pôde gerenciar 98 pós-graduando, desenvolvendo uma ação ativa entre eles
e fazendo um coaching comportamental formando em reflexão. Precisou do apoio de uma pessoa de comunicação e, em tempo muito parcial, de 2 técnicos da área de TI. Isso torna com que esse modelo seja altamente reprodutível e pode ser utilizado em grande parte do processo de educação. Então, convido vocês para participarem desse grupo de trabalho contínuo. Quem tiver dúvida e quiser interagir, pode mandar para o meu e-mail chamado chau@usp.br. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão desse modelo. Obrigado.